fazendo às vezes de presidente, porque a presidente Joventina Simões Oliveira, por motivos alheios à vontade dela, não pôde vir. Dando continuidade às nossas quintas culturais, a palestra de hoje será apresentada pelo professor Francisco Galvão, de Canguaretama. O professor Francisco Galvão é pesquisador e escritor reconhecido, tem obras sobre a cidade. E hoje ele vai falar sobre o Fortim da Barra, que é uma construção que está sendo resgatada recentemente, mas que, acredita-se, é anterior ao Forte dos Seis Magos. Com a palavra, o professor Francisco Galvão. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que está captando bem o som aí. Tá bom. O resto daqui é muito gostoso. Isso. É fácil. A gente vou fazer aqui, quando foi construído isso aqui, era para ser sem o som. E está tão aconchegante hoje, né, com a plateia assim, tão bem escolhida. E eu prefiro falar assim. Para mim, eu acho bem melhor. Eu desocupo as mãos, tá bom? Eu gosto muito de gesticular também. Fico muito feliz de receber todos vocês aqui. E a gente vai falar aqui, aparentemente é um tema polêmico, mas não se trata disso, né? O Fortim da Barra. Existem outros, né? Outras, vamos dizer, praças de fortificações no Rio Grande do Norte que estão muito esquecidas, e houve essa oportunidade e Joventina me pediu para que falasse. Originalmente, tá certo? Se fala do Fortim da Barra como uma construção francesa. Teriam sido os marinheiros franceses de Dunkerque. E essa construção, ela foi porque esses marinheiros estiveram aqui no nosso litoral, no caso lá na foz do Curimataú, ou Cunhaú, e em 1550, 1555, naufrágio, eles precisaram descer onde hoje é Barra de Cunhaú para reconstruir um barco para voltar para a Europa. Assim, uma saga, né? Uma saga. E as fontes disso? Isso é um grande complicador, né? A gente vem de uma tradição de história, de se escrever sem se preocupar com as fontes. E assim, o que a gente tem muito, isso eu digo com grande respeito, muita gente escreve hoje, ainda hoje, por uma informação que se tem, porque fulano disse isso, né? E a gente vem escrevendo. O que na verdade eu trago hoje é muito mais a curiosidade do fato do que as evidências as evidências, como é que eu posso dizer, das fontes. Inclusive, conversando com o Manuel Neto, né, eu tenho muita esperança da gente conseguir isso, porque ele está aí marcando para ir à França. Quem sabe, né? A gente consegue isso, mas a gente vai ver o que é que nós temos. Certo? Me perdoe, existem alguns historiadores do Exército que falam sobre essas praças de guerra no Rio Grande do Norte. São 3 autores, me perdoe aqui de memória, eu não guardei isso, peço as desculpas, as devidas desculpas, mas é o básico que a gente tem hoje. Mas eu quero ir mais além nisso, né?
E a gente tem aí o Fortinho da Barra, que seria aqui, Barra de Cunhaú. Não sei se vocês conhecem Barra de Cunhaú. Esse pontinho aqui, ó, certo? Esse carinha aqui. Aqui tem uma falésia, certo? Uma casa de veraneio, uma rua e outra casa de veraneio na beira da praia. Casa grande, né? Toda de pedra, muito bonita. E é a localização mais própria que nós tivemos, né, desse forte, desse fortinho, seja lá como é chamado. Né? Porque tem assim, em uma tradição, se diz que o forte ele tem as armas e a tropa. Desculpa, a fortaleza. A tropa e as armas estão lá. O forte tem as armas, mas não tem a tropa. E o fortinho é só a construção onde, né, a tropa vai para lá quando necessário. Não sei até que ponto isso é legítimo, procurei sobre isso, mas é muito, assim, o que é um forte, um fortinho. Então, a gente percebe que o fortinho seria o menor de todos, certo? Aliás, o menor de todos em termo, né? Porque o menor de todos seria uma paliçada, né? Mas aí a gente não trataria da construção em si, ele não teria sobrado até hoje, tá bom? Mas esse aqui é o rio Cunhaú, ou Curimataú, certo? Lá ao fundo estão os manguezais, aqui a Restinga, nessas dunas aqui, e aqui a entrada da Barra de Cunhaú, certo? Essa é a área do Rio Grande do Norte, que a gente sabe que foi uma área de grande interesse dos franceses, né, nessa área aqui, a área do Rio Grande do Norte, que teve grande interesse dos franceses. Eu acho que não resta dúvida, até que alguém nos diga que não, que os franceses tiveram grande interesse em outras áreas além dessa. Mas até hoje, pelo que a gente sabe, esse seria a área de maior interesse dos franceses e onde a gente tem os relatos de onde os franceses aportaram, em especial, né, a famosa praia de Búzios. E aí o que dizem, né? A história tradicional, aí eu vou colocar como história tradicional, que assim se passou do boca a boca, certo? Indica que esse forte remonta, né, a uma fortificação erguida por marinheiros franceses de Dunkerque, cuja embarcação encalhou, precisando a tripulação construir outra para o retorno à Europa, certamente ainda no século XVI. Então, por isso que se diz foi 1550, 1555, aparece muito mais 1555. E realmente, essa é uma época, não resta dúvida, onde os franceses estiveram aqui. E a gente não tem relatos, a não ser esse, é só isso aqui. Não tem outro relato. Eu desconheço, pode até existir, não tem problema. Se alguém souber, a gente, né, é só contribuição para nós. Então, sendo desta forma, o Fortinho da Barra, eles antecede 50 anos a Fortaleza dos Santos Reis, né? Mas como a construção dos franceses. Seria, hoje, a gente poderia dizer, a primeira construção colonial no Rio Grande do Norte, Fortinho da Barra. Dentro disso aqui, eu repito, as fontes não nos dão segurança, mas existe essa informação que existe. E aí a gente traz os mapas são bem claros, os mapas da época mostram, né, as gravuras dos franceses atuando aqui. Né? Nós temos aqui o maior conhecedor de mapas coloniais, né, o Levi, que eu acho que é uma informação clara, que os mapas trazem isso. Inclusive tem o mapa a pedido de Francisco I, que ele tinha intenção de conquistar
está desde a Amazônia até Sergipe. Isso. Tem uma influência grande desses marinheiros de Dieppe e de Dunkerque, que eram os marinheiros que vinham para essa região. Mas aí ele organizou a frota, só que no meio do caminho, acho que nas Ilhas Canárias, os espanhóis interceptaram, certo? E abortou essa grande ação de tomada do Nordeste pelos franceses. Mas isso é bem claro, certo? A nossa historiografia que não discute muito isso, né? É uma coisa ainda muito esquecida da nossa historiografia. Não se fala, mas era a intenção do rei francês de conquistar essa parte do Nordeste, do Norte-Nordeste, indo até a Amazônia. Toda essa região setentrional, eles tinham esse desejo. E aí, o que é que eu achei dessa época? Né? Deve existir outros relatos? Sim. Mas o que foi que eu achei de verdade? Os relatos que existem, né? Randstad, né? Esse livro aí, Meu Cativeiro entre os Selvagens do Brasil, lá no capítulo 5, né? Que é o capítulo que ele diz de como deixamos Pernambuco de rumo à terra dos potiguaras. Lá no original do perpeta potiguares, eu traduzi para o nosso linguajar hoje. Né? E no caminho encontramos um navio francês. Ou seja, nesta época aí, segunda metade do século XVI, era comum, pelo menos a gente percebe isso, se deparar com isso. E olha o que ele diz, que é Randstad, até você. Não, mas Randstad foi lá em São Paulo, naquela região. Ele esteve primeiro aqui. Né? E aqui ele estava voltando para a Europa, ele vai sair de Olinda, né? Saindo de Olinda, velejamos 40 milhas até um porto na terra dos potiguaras. E essa terra dos potiguaras? E aí é que está essa questão dos limites e tal. Até a terra dos potiguaras era realmente o Rio Grande do Norte ou a Paraíba? Ou ele errou, né, quando ele vai dizer a distância percorrida? Mas ele diz aqui, onde pretendíamos carregar o navio com pau-brasil e mercadejar com os indígenas outras provisões. Então, eles iam pegar pau-brasil e iam fazer um comérciozinho buscando com os indígenas. Com o quê? Com os potiguares. De acordo com as instruções do rei, ao chegar avistamos um navio francês que fazia a mesma coisa. Fazia mesmo pau-brasil e outras mercadorias mais. De acordo com as instruções do rei, atacamos com a intenção de prendê-los. Né? Um tiro que deram contra nós destruiu o mastro e dano, matou-nos vários homens e feriu outros. Em seguida, afastou-se. Então, o navio de Randstad foi atacado pelos franceses. Vários marinheiros morreram e acertou o mastro. Inclusive, isso mesmo assim, eles vão voltar para a Europa. Randstad volta para a Europa, a viagem de volta para a Europa é a primeira viagem dele. E diz que foi uma viagem horrível. Foi uma viagem horrível. Ele conta como foi. Por quê? Desculpa aí. Por quê? Porque ele voltou nessas condições. Eu acredito que esse que ele chama aí das coisas que ele ia pegar com os indígenas, não pegou. Ia pegar alimento para a viagem. Foi uma viagem horrível. Então, a gente percebe que tem isso, e percebe que a coisa não era brincadeira, né? Era muito violento. Então, o navio francês não perguntou nada, não. Tá? E aqui, a gente percebe num mapa, aqui aparece aqui os franceses
né, pegando para o Brasil junto com os indígenas, o cara está armado aí. Então era algo extremamente violento. Por isso que os caras, quando voltando, né, os marinheiros, quando estiverem em Barra de Cunhaú, né, eles estavam, o navio encalhou lá e disse, rapaz, a gente tem que construir aqui alguma coisa, porque senão vão nos pegar. Então, porque eu ficava imaginando, aqui os caras iam construir, rapaz, um fortinho aí que não tinha nada a ver. Tá aí, tá bem claro como era a situação da época. E aí o André de TV, que também diz alguma coisa, né? Ele disse, havia uma grande concentração de franceses no Porto de Búzios. Muitos deles unidos a mulheres potiguaras. A presença francesa na região cessou com a chegada de tropas sob o comando do capitão-mor da capitania de Pernambuco, Manuel Mascarenhas. E aí, isso nos abre espaço também para pensar uma coisa que eu acho muito legal, né? João Lostal Navarro, ninguém sabe como ele chegou, não estaria aqui, né? Seria um desses, né? Que estaria lá no Porto de Búzios, onde ele vai ser dono de Sés Maria, é exatamente ali. Tá? Ele já chegou por lá, ficou, tá? E ele se dizia francês. Ele se dizia francês, né? Os documentos dizem, inclusive o primeiro documento que fala sobre ele, eu acho que é 1606 ou 1600, mas é por aí, 602, né? O documento fala, e coloca o nome dele como Lostal, né? Lostal, diz que ele é francês, vivia, e que ele já seria idoso e tal, né? Então não estaria, entende? E por que assim, eu falando com João Felipe da Trindade, né? E ele discute muito sobre a esposa de João Lostal Navarro. Como assim, Luzia da Mota? Se o documento está Luiz da Mota, não seria a esposa de João Lostal, não é? Então, assim, a gente, com isso aqui também, a gente abre para muitas outras discussões. Como a nossa história ainda é muito nebulosa. Ainda mais se pensando que isso a gente já tem mais de 450 anos. Né? O que a gente tem hoje seria a interpretação das fontes, se as encontrarmos. Se as encontrarmos. Então, fica aí nas lendas. Né? Aí essa imagem do TV que mostra, né, a exploração do pau-brasil. Gabriel Soares de Souza, aí ele faz a referência exatamente à Barra de Cunhaú, né, no Tratado Descritivo do Brasil, 1587. Ele diz, no caso ele coloca aí o topônimo, né, da época, ele fala Guaramataí, que é Curimataú Cunhaú. De lá ao rio Camaratis, que é Camaratuba, que hoje está na Paraíba, mas até 1611 era capitania do Rio Grande do Norte. São 2 léguas, o qual está em 6 graus e um quarto. Aí ele diz, e entre um rio e outro está a enseada de Aratipicaba, Bahia Formosa, onde dos arrecifes para dentro entram as naus francesas e fazem sua carga. Então a gente percebe, claro, as fontes são raras, são minguadas, só tem isso aqui. Mas nos leva a crer que aquela primeira informação, ela pode ser legítima. Ela pode ser legítima, porque os franceses realmente estiveram lá, fizeram forte para se abrigar. E é aqui, ó. Esse aqui é o rio Curimataú. Né? A entrada dele aqui é a boca da barra, né? E o rio entra para cá, porque ele disse que se entrava por aí, por essa região, para
e fazer comércio com os indígenas. Qual era a tribo mais próxima aqui, né? Na minha cabeça era Vila Flor, que existiu, né? No mapa que eu falei aí da grande invasão francesa para cá, está lá Ramaciota. Depois, nos mapas portugueses ou nas fontes portuguesas, ele vai aparecer como Gramaciota. Ah? Mas antes está lá Ramaciota. E Ramaciota é um sobrenome europeu, hoje bastante encontrado na Itália. Existe uma boa quantidade de italianos com esse sobrenome Ramaciota, com o hino final. No mapa está Ramaciote, né? E isso parece que foi aportuguesado como Gramació, que é um nome indígena. E aí a gente fica na dúvida. Isso era porque existiu alguém, algum francês, ou sei lá, de qualquer nação, chamado Ramació, e colocaram porque ele fazia comércio com os indígenas naquele local, ou porque era Gramació e eles erraram a grafia, que isso acontece muito no período holandês, né? O Rolo-Barô, a gente vê muito essa grafia toda, né, misturada, muito difícil de você interpretar. Seria isso? Então, são as dúvidas que nós temos, mas de uma história belíssima, né? Isso aqui é o estuário do Cunhaú. Passando aí, o Jean de Lery não diz nada. Essas são as fontes principais dos franceses que eu procurei. Não encontrei, se existe, né? Eu não achei em Lery, ou Lery. Eu não achei, infelizmente não tem nada sobre os franceses nessa região. E aqui está a foz do Barra do Cunhaú. A descrição é perfeita do Gabriel Soares, quando ele diz que de Aretipicaba, que é o porto, que até hoje lá em Bahia Formosa é o porto de Bahia Formosa, ficava ali, que é mais ou menos para cá, né? Ficava ali, no porto. As naus ficavam lá. E a entrada para Barra de Cunhaú não é essa aqui. Aqui é o Arrecife. Eles entravam realmente por aqui, de preferência com os batéis. Quem vai entrar aqui com embarcação maior são os holandeses e se ferram. Eles se ferram aqui. É o Cristóforo, o grande generalíssimo polonês, vai entrar aqui e se ferra. Certo? Vai ver mais na frente. Mas era essa entrada aqui. Eles entravam para cá. E claro, o fortinho deveria estar por aqui. E é nessa partezinha aqui onde eu estou apontando, onde está o fortinho. Nesse ponto, não tem erro, era o melhor ponto para você proteger a entrada. É como hoje a entrada do Rio Potengi, o Porto dos Reis Magos é estratégico ali. E ele é um pouquinho mais para dentro, mas daqui ninguém passava. Até porque eu acho que se fizesse nessa parte aqui, não daria muito resultado. Desse lado de cá, fica a Restinga, eu acho que seria praticamente impossível. Então eles fizeram aqui começa a falésia desse ponto, e na falésia, aqui no pezinho da falésia, foi construído o forte. Né? Que eu acho assim que foi um esforço fantástico. Né? Aquele um pequeno agrupamento de homens que deveriam ter, então, sei, não existe essa fonte, mas 50 homens, 60 homens, 100 homens que estavam nessa nau que encalhou, fazer um fortinho nesse ponto aqui. Pedras monstruosas para fazer esse fortinho.
Mas aqui essa imagem belíssima, a gente percebe. E essa imagem, é claro que ela é uma imagem atual. Certo? Aqui esse banco de areia, ele é bem atual. Nós não tínhamos, pelo menos agora do século XX, eu não tenho notícia desse banco de areia. E esse banco de areia talvez tenha sido propício devido a uma suposta bonita, né? Essa aqui? Aí vamos aqui. Teria sido na Segunda Guerra Mundial, teria sido aberto, na verdade aqui, pelos militares, para facilitar a entrada de barcos da Marinha e fiscalização na Barra de Cunhaú. Não encontrei nenhum documento, isso é da tradição oral em Barra de Cunhaú, em 1945, quando eles estiveram realmente em Barra de Cunhaú. E por causa disso mudou, e aí nós tivemos agora, de 5 anos para cá, essa mudança repentina aparecendo nesse banco de areia. Aí aqui a gente aparece, sabe que essa foto foi o que eu consegui, ela não é nem uma foto mais recente, porque está tudo cheio de barraquinha no meio da praia ainda, né? E eu achei essa foto, que na verdade hoje é quase uma relíquia. Está aqui, ela foi feita de cima da falésia, e aqui está, olha o fortinho aqui, ó. Tá vendo? O fortinho está onde? No pé da falésia. Só que isso hoje é uma casa de veraneio, feita com o quê? Com as pedras do fortinho da barra. Tá aí, ó. Coisa linda, né? Essa foto também, a praia não está assim, houve uma grande modificação, né? Mas assim, essa foto também pela estética é uma foto muito bem feita. E voltando aqui, gente, eu não quero, para não esquecer, perdão, eu esqueci. Essa foto aqui é do Candé Soares, viu? Isso aí, esse registro eu tenho que fazer. As outras fotos, essa foto eu não sei quem fez. Não deu para investigar, nem essa outra aqui. Mas observem quanta pedra aqui, ó. Certo? E por trás dessa outra casa existe mais uma outra casa de veraneio. Essa aqui é da família Vilarim e a outra da família Calafante, feito com as pedras. Eu conversei com o pessoal da família e lá realmente foi achado algumas coisas, mas era um arquiteto do Rio de Janeiro que levou para lá, e hoje não tem mais como localizar nem catalogar o que foi achado aqui. Certo? Bom. E aqui as fotos antigas. A gente vê aqui a abundância de pedras nessa área aqui. Foto de 1928, Barra de Cunhaú. Exatamente aqui. Aqui tem a restinga, está passando do outro lado, e aqui começa já uma parte do manguezal, né? Pessoal, eu acredito que esse aqui é a família Araújo Lima, que é originalmente Goianinha, mas eles compraram o engenho Cunhaú nessa época aqui, 1924 a 1930, ainda há alguma dúvida, porque eles compraram a Fabrício Maranhão. Fabrício Maranhão era padrinho de Otávio Lima, Otávio de Araújo Lima. E eles compraram então o engenho Cunhaú. E quem tinha uma máquina fotográfica na época era realmente os Araújo Lima. Eles fizeram muitas fotos, certo? E essa é uma das fotos, povo chique na beira da praia. Olha como é que o povo ia, né? Certo? Tudo bem arrumado na beira da praia, né? Isso aqui parece ser pela manhã, é uma foto que eu acho que é pela manhã, por essa sombra aqui que eu estou vendo, né? Não tenho certeza, mas depois a gente tem que observar isso, ou a tarde. Mas vejam bem, é uma foto antiga que eu consegui, a gente vê aqui essas pedras,
verdade, é como se essa foto alguém fez na parede do fortim, né? De costa do fortim fez essa foto. E essa outra aqui. Essa pedra ainda existe lá. Essa pedra ainda existe lá. E mais uma vez o pessoal ia bem vestido, né? Bem vestido. Todo mundo de chapéu, não tinha protetor solar, então o chapéu era excelente. E muito bem vestido. As pessoas dessa pedra ainda existe. Claro, o movimento da maré às vezes chega até a cobrir ela, em outros momentos ela aparece mais. Não pude identificar quem são as pessoas dessa foto, mas também eu ligo a mesma câmera fotográfica, que era a única, e a gente tem uma coleção fantástica de fotos. Eu acredito que pelo menos 50 fotos dessa época tem. Pode ter sido outras que se perderam. Otávio Lima faleceu em 1950, 1955, e ele nasceu, se não me engano, em 1900. Então, nessa época, ele já tinha seus 30 anos e fez essas fotos aí, certo? Ele foi prefeito em Canguaretama durante o período de Getúlio Vargas e é um cara muito interessado em fotografia. As fotos dessa época são todas que eu conheço feitas pela câmera dele. E aqui o forte no contexto holandês. Tá? Esse forte, essa descrição, para mim, é do contexto holandês e não do contexto francês. Quando ele descrito como uma fortificação quadrangular com muros duplos de pelo menos 3 metros e cercada por uma paliçada localizada na encosta de uma falésia à margem esquerda do rio. Para mim, isso aí é do período holandês e não do período francês. Essa descrição. E aí a gente tem esse carinha aqui, que é o Matias de Albuquerque. Ele comandou o forte. O forte tinha 10 canhões, 11 barris de pólvora e 2 arcabuzes, sendo guarnecido por um destacamento de pelo menos 27 homens sob o comando do capitão Álvaro Fragoso de Albuquerque e Matias de Albuquerque, todos da família do Cunhaú. E aí, umas informações, então, e que é muito interessante, né? Porque os holandeses, eles tomaram Natal, quando chegaram aqui, daqui eles vão para Ferreiro Torto, Potengi, né? Conquistam isso aqui. Em dezembro eles tomam o forte, e eu não tenho essa informação com segurança, mas eu acredito que entre dezembro e janeiro eles tomam o Ferreiro Torto. Está tomado. Estava com o Rio Grande do Norte nas mãos? Não. Não estava com o Rio Grande do Norte nas mãos. Por quê? Tinha Cunhaú. E para chegar a Cunhaú, teria que tomar o Fortim da Barra. E aí é um dos capítulos de violência, né, dos mais terríveis, porque foram 3 ataques feitos ao Fortim da Barra para tomar o Fortim. Portanto, que isso só vai se concretizar quase um ano depois. Porque Natal estava tomado em dezembro, e aí eles fazem 2 ataques em abril, não conseguem êxito, e eles só vão conseguir realmente tomar o Fortim, né, em outubro. Então está aqui, e a história que todo mundo sabe. Natal foi tomada em dezembro de 1633. Mas Cunhaú continuava e ficou até outubro de 37. Sendo defendido com o Fortim da Barra. Agora é interessante, e eu acho que foi por isso que Olavo de Medeiros diz que esse Fortim
foi construído em 1634. Por quê? Quando os espiões, né, holandeses passaram pegando informações do Rio Grande do Norte, não cito o Fortinho da Barra. Queria que, se possível, o Levi me lembrasse do Verdon, né? Verdon, que ele não fala sobre em 1630, ele passa pegando as informações, mas não cita o Fortinho da Barra. Não se sabe por quê. Mas também Henrique Costa não fala da igreja de Cunhaú. Aí a gente não sabe, é um vazio que ficou. E aí eu acredito que por isso, eu tenho que dizer a vocês, que Olavo de Medeiros, que era um cara respeitado, um cara bom, que eu acredito que ele, né, fazia trabalho bem feito, ele diz que esse fortinho é de 1634. Certo? Isso aí eu não vou esconder, porque é da minha pesquisa e tal, não, mas existe isso. E para mim é muito difícil contestar, né, o Olavo de Medeiros. Eu sou sincero nisso aí. Mas eu acredito que ele tem essa posição por causa que ele não encontrou lá em Verdon. Mas está aí. Então o engenho Cunhaú, ele vai ficar sobrevivendo com a família Albuquerque Maranhão. A família Albuquerque Maranhão, né, vai ainda lutar até outubro, aí, quando o Fortinho cai e o Rio Grande do Norte, então, está entregue. Então, o marco da conquista mesmo é o Fortinho da Barra. Certo? Conquistou o Rio Grande do Norte quando conquistou o Fortinho da Barra. Senão ainda estava até hoje brigando. E não entrava no Cunhaú. Foi não, velho. E ele, inclusive, ele vai entrar, diz que entra com um navio, e o navio vai naufragar na saída. Certo? E aí eu peguei, pelo que eu vi, o que acontece. Era a questão da maré. Né? E eles não tinham esse conhecimento. Pegaram uma maré baixa e o navio encalhou e eles perderam aqui, né? Eles vão perder tudo que eles conseguiram tirar do porto, certo? É complicado, arfistar, né? Me perdoe, né? Só quando eu leio que eu lembro o nome. Certo? E aqui o Fortinho da Barra, não encontrei relatos de uso depois de 1634. De 1634 até hoje, o uso que tem, que eu posso dizer, é a casa de veraneio. Ficou, as areias do tempo simplesmente apagaram. O que a gente tem é isso aí. E duas residências de veraneio, né, e uma rua que passa por Estreito. a rua estreitinha, que foi alargada, acho que em 1990, 91, 90, por aí, foi alargada, né? Que na época, na verdade, duplicou a rua, porque era bem estreitinha. E terminava ali, Cunhaú. Terminava ali. Exatamente, Barra do Cunhaú terminava ali. E ninguém desconfiava que ali era o Fortinho. Eu acho que até assim, não quero chamar ninguém de ignorante, né? Mas o cara que construiu a casa ali, né, ele não construiu sabendo disso, né? Não existia essa informação. E ele simplesmente fez, depois outro fez atrás, aproveitando as pedras e está lá. Até hoje é o que temos, certo? E aí, estudando Fortinho da Barra, a gente encontra a história do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, todo mundo que for falar aqui da história do Rio Grande do Norte vai se deparar com isso aqui. Mais uma página de violência. Qual é o capítulo da nossa história que não tem violência? Como é incrível essa violência na nossa história. Você vê como era a luta dos franceses, extremamente
extremamente violenta. Quando a gente se depara com os holandeses, extremamente mais violência ainda. Aí você faz, então pronto, a gente expulsou os holandeses, estamos tranquilos. Guerra do Bárbaro. Guerra do Bárbaro. Mais outro capítulo extremamente violento, que mesmo depois de terminar a Guerra do Bárbaro, essa violência ela continua. Então a história, a gente pode contar hoje a história do Rio Grande do Norte, né, através do viés da violência. E queira ou não, né, Natal na Segunda Guerra Mundial, né, mesmo que a guerra não tenha mais, acontece no contexto de guerra. Aí você sai disso aí, mas se eu só vou pegar a história política do Rio Grande do Norte, história extremamente violenta. Diga-se de passagem, a família Faria, né? A gente vai pegar intentona comunista, extremamente violenta. A gente vai pegar, vamos pular para o golpe militar, extremamente violento, e tem gente aqui que ninguém sabe nem onde foi enterrado. Né? E a gente fala pouco disso. Né? Nós nos acostumamos a querer deixar de lado essa violência, mas a gente tem aqui, então, desde o século XVI até hoje, uma história de violência. Em todos os capítulos da história do Rio Grande do Norte, presente a violência, e a gente não fala nesse assunto de violência. Então, eu acho que está já exatamente 17h40, sempre a gente deixa aí, não deixar para a última hora, a orientação que a gente tem pelo menos de 20 a 15 minutos de discussão, que eu acho que é a parte mais gostosa aqui da apresentação, e eu fiz aqui o mais rápido possível também para a gente discutir sobre isso. E não só comigo, porque aqui a gente tem gente boa demais para conversar do assunto. Eu gostaria de agradecer ao professor Galvão pelo ineditismo do tema e abrir para as perguntas. Lembrando que quem quiser fazer as perguntas, por favor, se identifique, porque está sendo registrado. Ô Galvão, Cascudo escreveu sobre o Fortim? Identifique, rapaz. Ricardo. Ricardo, ele fala sobre o Fortim, certo? Mas ele se detém ao período holandês. Ele conta toda essa história, todos os ataques, história do Rio Grande do Norte, ao período holandês, ele fala de todos esses ataques que o Fortim sofre, contando até detalhes de que foi salvo porque os cães começaram a latir e os portugueses que se acordaram e lutaram, e faltou pólvora e eles correram atrás dos holandeses na beira da praia, mas acabou a pólvora, e aí tem outro momento que ele conta bem direitinho que houve assim, degola de soldados, ele fala, Cascudo fala, mas se detém ao período holandês. Ok, obrigado. Meu amigo Tiago Tadeu, professor Evi Pereira, então, lembrando também para serem breves. Evi Pereira, Galvão, essa história provavelmente ainda será possível resgatar alguma materialidade desse evento, pelo menos do holandês. O barco, ao bater na barreta, ele tinha canhões de ferro e afundou. Provavelmente, tendo apenas saber qual é a barreta, se é essa barreta que está abrindo agora em direção à Praia Formosa, ou a barreta ao norte, que foi provavelmente aberta a dinamite, né? Isso. E se uma pesquisa arqueológica submarina for feita por aí, provavelmente pode descobrir os restos desse barco, e entre eles uma coisa que desconhecemos são os canhões. Vamos ver se a gente consegue. O barco eu acho até difícil, porque essa madeira no nosso litoral, né, onde é 400 anos, 380 anos no caso, ela eu acho que já degradou toda, mas a gente vai encontrar os canhões ainda, dá para encontrar, né? E
eu acho que é uma boa pedida realmente para se fazer esse trabalho, né? Bota Tadeu para fazer isso, que ele gosta muito de entrar em buraco. Pronto. Meu amigo Tiago Tadeu. Um adulto curioso dele sobre professor, a tradição oral sobre o Fortinho da Barra, Sim. feito por você. Mas houve alguém que escreveu sobre essa tradição oral? Não. O que a gente tem, eu já pedi desculpa aqui no início, tá certo? E foi culpa minha. Existem 3 autores que falam sobre as praças de guerra no Brasil, os fortes. Né? E todas as fontes indicam ele. Eu não consegui essas fontes, eu tenho essas fontes, eu tenho cópia, parte desse livro eu tenho cópia em casa. Mas, assim, vocês sabem como é casa de pesquisador, né? Às vezes você encontra e às vezes a fonte ele encontra, né? E eu não, esses dias, porque eu marquei essa palestra aqui há 3 semanas atrás, né? Não era uma palestra que eu tinha na cabeça e tal, eu estava conversando com o Joventina e ela perguntou, Francisco, quando é que você quer falar sobre o Fortinho da Barra? É um assunto muito importante. Eu disse, qual a data que tem? Ela disse, tem dia 10 de abril. E para mim, dia 10 de abril era de 2028, 2030, né? Ela disse, tá bom para mim. E depois que eu cheguei em casa, eu fui, disse, rapaz, nós estamos no final de março, né? Mas aí eu podia que eu imagine o resto da família ia olhar para mim e disse, agora está fugindo do negócio, rapaz. Você sabe ou não sabe, né? Aí eu vim para cá, né, com todo prazer, para falar sobre esse assunto. Tá certo? Mas existem, são 3 autores que falam sobre sobre as fortalezas do litoral do Brasil, desde lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul. E eles falam sobre esse fortinho. É a única fonte que existe. E apenas um deles é que dizem que foi os marinheiros de Dunkerque. Certo? Os outros 2 só diz que é o Fortinho da Barra e tal. É desse jeito. Me perdoe trazer aqui só de memória, novamente, parece até história oral. A professora Olivia Pereira de novo. De novo. O Adler de Castro, que escreveu Paredes de Pedra, Canhões de Ferro, Homens de Aço, ele escreveu sobre todas essas. Vocês recordam se ele é um desses autores? Não, é não. Não se é. for, eu tenho acesso direto, poderia lhe ajudar. Não é, mas pode ser. Né? Mas já vai ser uma fonte que a gente vai encontrar, porque se ele fala sobre essas fortificações, fatalmente o Fortinho da Barra vai estar incluso. Né? Que é uma coisa que eu peço a Manuel Neto, se nas fontes francesas encontrar algo sobre, né, o Curimataú, a Forte Curimataú, que ele lembre de nós aqui. Quem sabe a gente chega à conclusão que essa foi realmente a primeira construção colonial no Rio Grande do Norte. Com certeza. Qual foi o ano? 1555 é o ano básico que a gente tem. 1555. Praticamente 50 anos da Fortaleza de Santos Reis, né? 44 anos. E assim, para o início aqui, que a gente não sabe nem quando é que estava pronto, mas porque pelo que me parece, em 1555 esse forte estaria pronto, né? Foi construído nessa data. O francês andou por aqui fazendo muita coisa. Exato. A Casa de Pedra de João Lostal, apesar de uma tese de doutorado dizer que foram os portugueses, eu ainda acho que foram os franceses. Sim, por que não, né? Eles se baseiam, a pessoa que fez a pesquisa, que encontraram artefato de louça. Bom, porque eles passaram muito pouco tempo. Quem ocupou mais tempo foi o português. Isso. Então é claro que a louça não é um caminho definitivo. Isso, aí vamos ver os estratos, né? Onde estão esses fragmentos e ver o que a gente pode encontrar. Você encontra essa louça realmente mais aflorando hoje, mas outros estratos mais profundos. E assim, além do mais, eu acho que essa louça, ela pode, vamos dizer assim, se confundir
com a portuguesa. Francês e português eu acho que usavam o mesmo material, né, das faianças, era o mesmo, né? Então, assim, até isso é difícil da gente ter certeza. Oi, não lembro. Não, pode ficar até 7 horas. Não, até 7 horas sair. 3 pesquisas arqueológicas feitas lá na Casa do Tempo. Nenhuma delas encontrou nada seiscentista. Sim. E, inclusive, uma é do professor Dr. Ayron, Sim, Ayron, que fez uma palestra que aqui. para mim é absoluto, Pois né? é, impressionante. Ele já, infelizmente, não dá para provar que aquilo é como Roberto Ayron, aqui no Rio Grande do Norte, tem todo o meu respeito, eu acho que ele deve estar certo e a gente há de acreditar nisso aí, porque ele encontra provas materiais, até que outra pessoa, isso é ciência, né, gente? Até que outra pessoa venha a nos acalentar achando outra coisa. Mas, por enquanto, Sobre esse acreditamos. porquinho que ele... Não, ele fez na casa de João Lostal. De João Lostal. Na casa. Me perdoe, alguém chama Lostão, eu prefiro Lostal. Ele tem uns 8 nomes. Ou mais. Eu tenho o nome dele todo. Eu parti do princípio do primeiro, né, que fizeram Lostal. Aí eu uso Lostal. São João Lostão. São João Lostal. Que está na minha árvore genealógica com muito orgulho. De Na sangue. minha também. Pronto, então somos parentes. Não por conta dele, eu acredito que deve ser da mulher dele. Também, que Eu acho mais viável. isso. A esposa dele ainda é uma grande dúvida dentro da Que genealogia. depois a família Casa Grande, né? Não, Casa Maior. Os descendentes são... Casa Maior. que eu não sei de onde vem. Ela não era... Isso, ela era pela loja Luzia da Mota, podia ser Dornelles. Mais alguém tem alguma pergunta? Sim, pode se identificar, por favor? E gostaria de saber onde é o Porto de Búzios. Porto de Búzios. Vamos ver se aqui a gente... Foi citado logo no começo. Um mapinha que tem aqui. Porto de Búzios é ali na Praia de Búzios. Você conhece a Praia de Búzios? Aquela coisa linda que tem, né? Ali tem chama a Baía dos Golfinhos, pronto. Tabatinga, pronto. É aquela partezinha ali. Certo? Que faz assim como uma baiazinha, não tem outro local para ser o Porto de Búzios ali, que eu sempre conheci como Porto de Búzios, né? Há 30 anos atrás, acampei ali para fazer uma viagem a pé pela beira da praia até Barra de Cunhaú. Sem saber, sem conhecer João Lostal, nem ninguém. E eu só por diversão parei logo ali. Viu? Tabatinga, isso, Tabatinga. Barra de Tabatinga, porque tem um riozinho que sai lá, a barra seria isso, né? Ou pela questão da. Porque barra, vem que tem uma barreira, né? Seria isso. Então, Barra de Cunhaú, porque você chega, tem um rio, e o rio é uma barreira para você passar, né? Então, se diz isso, o rio como uma barreira. Então, ali deveria ter. Na verdade, o porto deveria ser antes, onde é a baiazinha, né? O pessoal às vezes pega até surf lá. Pronto, mais uma. Se identifica, por Oi, não, favor. Júnior. Queria fazer referente aos índios. Qual era a relação deles com os índios já que nós tínhamos a aldeia Catu, ali próximo? Porque na Fortaleza houve um ruído aí entre eles, né? Mas com os índios foi de boa, foi tranquilo essa questão? Essa é a primeira, a questão disso. E a segunda, quem vai fazer tudo isso no local, a gente conhece o quê? A casa, a pousada do forte. Então, como é que a gente vai indicar para a gente falar essa questão para as pessoas que vão procurar a questão pedagógica? Não for uma casa de aí. Como é que a gente consegue trabalhar nesse sentido? Ok. Primeiro, a aldeia Catu, ela não aparece nas fontes como aldeia até agora. Até
até 1990, quando teve a campanha da fraternidade, falou sobre os povos indígenas. Foi ali onde o pessoal de Catu disse: nós somos indígenas e vamos reivindicar esse direito de ser. Aquilo, a gente acha que as tribos se misturaram e tal, e ficou alguns vivendo lá não como indígenas. Eles foram viver como brancos, eram pequenos agricultores. Tá? Em 1990 houve esse desejo, porque minha avó era índia, minha bisavó era índia, não sei o que, tá? E a comunidade teve o desejo de se reconhecer como indígena. Certo? Nos mapas aparece Catu e Catu, mas em relação ao rio. A tribo do Catu é de agora. Certo? Não existia. Nos mapas vão aparecer outros. Existem, inclusive, pesquisas arqueológicas de Nasser, que ele acha, naquela região, se eu não me engano, 18 locais que eram possíveis tribos indígenas. Tá certo? Que vai dar, nos relatos dos tempos holandeses, que dá 14, por aí, as tribos indígenas. Tá? Parece que as coisas batem, mas não existiu Catu. A questão da pousada do forte é que realmente, quando se falava em Barra do Cunhaú, o Fortinho da Barra, as pessoas diziam, lá no Pontal. Porque ninguém chegou para dizer, não. Eu fui para lá, inclusive quando aquela pousada foi construída, Beto chegou para mim e disse, rapaz, vai ser Recanto da Mata. Eu disse, por que tu não bota a pousada do forte? Porque ali teve um fortinho. Aí ele comprou a ideia e ficou muito legal, né? Ele fez temático lá, ficou muito bom. Mas porque era essa ideia, que ela fica realmente no pé da floresta, mas se você olhar, ali não tem lógica, ali não dá para defender a entrada da barquinha. Não é isso? Então, aí depois, quando certo, a gente vai tendo uma maturidade, estudando, né, com maior precisão, não só a própria história, mas a geografia e outras coisas, é que a gente vai perceber que não, realmente está aqui as pedras do Fortinho. Né? A posição é essa, era aqui que ele defendia a entrada, realmente a entrada da Barra do Cunhaú era ali e estava muito bem defendida, certo? Agora a ideia de Beto foi fantástica, porque ele partiu do que as pessoas diziam na época que o Fortinho era para lá. Mas do Fortinho só aproveitaram as pedras, mudaram tudo, né? Isso, exatamente. Que era parede de 3 metros, parede dupla e tal. Hoje a gente não tem mais isso. Eles fizeram vamos dizer, os alicerces da casa e construíram em cima. Pelo adiantado da hora, não sei se mais alguém tem perguntas, eu vou pedir para o professor Levi Pereira fazer o encerramento da noite. Eu já digo muito obrigado a vocês, tá certo? E a gente vai estar aqui com outros temas, muito em breve, falando sobre esses assuntos maravilhosos. Quero só dizer mais uma coisa para a gente encerrar, que a gente deve mover uma luta maior da nossa história, e eu acho que eu aproveito muito esses momentos. Perdão, viu, Levi? E hoje a gente tem uma coisa contra a nossa história que é terrível. Se chama Enem. Tá certo? O Enem simplesmente destruiu a história do Rio Grande do Norte, a literatura do Rio Grande do Norte, a geografia do Rio Grande do Norte. Você não estuda mais a história do Rio Grande do Norte para fazer o Enem, não estuda mais geografia. Né? E a nossa literatura, então, acabou. Se a gente continuar com o Enem, qual vai ser a chance de eu encontrar uma questão, né, que fale sobre o professor Levi Pereira? Né? Não que ele não mereça, ele deveria ter, todo o Enem deveria aparecer dele e de Manuel Neto, que sabem do assunto, mas não vai aparecer. Então, infelizmente, né, até mesmo os nossos escritores se perderam. Quem é que vai, dos escritores de Natal do Rio Grande do Norte, quem é que vai aparecer, né, no Enem? Só cascudo. Só cascudo. Então, a Academia de Letras de Ceramirim, o escritor de lá não vai aparecer, porque não tem mais vestibular. A nossa literatura
está se perdendo numa época em que a gente tem grandes escritores. Numa época que a gente tem... educação do Não, Estado. certo. Mas eu estou dizendo, porque existe, eu já discuti isso com outras pessoas, e existe possibilidade de mudança? Sim. Porque se o Enem continuar, porque eles estão pensando até de não ter mais Enem, existe uma possibilidade de não ter. Mas a gente poderia fazer aqui, se você quer, as universidades podem fazer a nota do Enem 70%. Você fazer, então, um mini vestibular ou alguma coisa que tenha 30% com a nossa história, com a nossa literatura, com a nossa geografia. Vai ter Então, um concurso do Estado. o concurso do Estado Que vai cobrar. tem que cobrar. Vai cobrar. Certo, Que é tem da que área da cobrar. saúde. Uhum. Mas, pronto, a minha filha tem 30 anos, nunca estudou História do Rio Grande do Norte. Eu estudei, aí eu dei uma aula de História, porque eu fui aluna de Pouquinho, né? Eu sou Pouquinho. Eu não fui. Eu fui aluna de São Pouquinho. Já- E já eu, duas pessoas História do que Rio Grande do não Norte é meu foram. fraco. Aí eu disse, filha, vai ser difícil. Eu vou ter que fazer uma audiência com Pouquinho. Mas vocês entendem o perigo que nós passamos, que a gente está com essa grande efervescência, mas não chega realmente à população. Porque na Paraíba, até o 9º ano, eles estudam História da Paraíba. Pernambuco eu não sei, mas na Paraíba sim, mas no Rio Grande do Norte eles mataram. Mas Ensinam fica a matéria aí para que vocês pensem, quem sabe ter uma palestra, futuramente não minha, mas de vocês sobre o assunto.